Sejam bem-vindos a mais um programa Encontro Eu Mulher. Eu tô hoje aqui com dois profissionais maravilhosos que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial, que é a Denise Leite e o Ricardo Camargo de Oliveira, isso? Acertei o nome. E eles são um casal de consteladores, cada um com a sua profissão, cada um no seu movimento, mas o intuito de trazer eles aqui, principalmente no mês de junho, é falar sobre relacionamentos. Quando a gente fala de constelação familiar, parece que a gente fala só de famílias, sistema de origem, pai, mãe, irmãos. Mas toda vez que a gente cria um vínculo com uma nova pessoa, toda vez que a gente decide casar ou eu ter um relacionamento com uma pessoa, a gente decide criar o nosso sistema. E dentro desse novo sistema que está se formando, cada um tem que ter o seu papel bem definido para que as coisas aconteçam de forma leves, organizadas, produtivas e principalmente de forma abundante. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre o papel de cada um na relação e de como essa visão sistêmica, essa filosofia, ela, quando colocada também dentro dos relacionamentos amorosos, né, de casal, ela pode contribuir muito com todas as pessoas. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem, mas de qualquer forma, é muito gostoso ver a forma como eles aprenderam a viver, né? Não só como um casal comum, mas como um casal sistêmico. E eu acho que é isso que a gente pode aprender com eles também. Gratidão, Nai. Gratidão. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Mas vou deixar a Denise se apresentar primeiro. A gente está bem feliz, né, pela oportunidade. E então eu sou a Denise Leite de Oliveira, eu tenho 40 anos, 6 anos na caminhada aí com as constelações. E hoje eu digo que eu vivo uma plenitude, porque eu nunca imaginei que isso pudesse um dia acontecer do meu companheiro, do meu esposo, a pessoa que eu escolhi para seguir a vida comigo, caminhando lado a lado num propósito tão grandioso que é transformar vidas através das constelações do pensamento sistêmico. Então a gente tem 2 filhas, a Ana Luísa e a Maria Alice, 12 e 2 anos, e estamos casados há 12 anos, 17 anos juntos. Eu me chamo Ricardo Camargo de Oliveira, sou o esposo da Denise, e ela que me inseriu neste meio das constelações familiares. No início até eu achei um pouco descrente, até tu fazer a constelação familiar e ver na alma o impacto que ela causa. Por isso que muitas pessoas ainda têm um medo, né, de olhar a visão da constelação familiar, porque não entende o poder que ela tem. Só que ela não é racional, né? E é isso que a gente, como consteladores, a gente tenta, de uma forma bem profissional, de demonstrar a força que ela tem, né? Sou o esposo da Denise, então, como eu estava comentando, estou muito feliz de estar aqui com vocês, 2 mulheres fortes, é muito bom ver a energia de vocês aqui. Eu sinto aqui uma energia muito bacana, né, de um feminino muito forte, muito bonito, e estamos bem contentes, né? Sabe que o meu marido também, eventualmente, ele vai para os grupos de constelação comigo, né? Eu meio que coloco ele e ele sempre acaba sendo chamado para representar alguém no campo, né? E eu vejo que, às vezes, mesmo sem querer, né? E a gente sabe que a constelação tem esse poder, todos nós, como família, acabamos recebendo quando eles estão presentes. E na última constelação de grupo que eu fiz, a minha filha mais velha também veio e ela me disse assim: mãe, quando que vai ter de novo? Porque eu quero representar de novo. Então contagia, a constelação familiar, ela contagia, porque ela traz um movimento. E eu ouvi esses dias algo que me chamou muito a atenção sobre um movimento que a constelação familiar é uma prática disruptiva. Disruptiva no que diz sentido a alto impacto emocional. As pessoas acham que alto impacto emocional é acidente de carro, que nem o que eu peguei vindo pra cá, é uma quase morte, é perder alguém muito importante, mas alto impacto emocional é aquilo que faz o teu corpo sentir. E a constelação, ela é uma
talvez a melhor prática ou uma das maiores práticas terapêuticas hoje, que faz o nosso corpo sentir. Ela é completa, né? Ela é completa. E de que jeito que a constelação familiar, vocês percebem que essa visão sistêmica, ela trouxe mudanças na vida de vocês? Quer começar? Pode ir. Começou pelo autoconhecimento, né? E aprender constelação e viver constelação nos trouxe a importância de nos olhar, primeiro, né? De olhar para Denise como mulher, como filha primeiro, e depois como ser humano, para eu poder ir para o relacionamento. Então, a base que a constelação trouxe para mim foi o autoconhecimento. Quando a Dani fala do autoconhecimento, é interessante por quê? Porque falando do masculino, falando principalmente do lado do homem, falar de autoconhecimento é um pouco difícil, né? Existem muitas barreiras. Qual o homem que quer falar, eu tô fraco, realmente levantar a mão e dizer Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. É difícil, né? E o autoconhecimento, quanto antes começado, tu consegue mergulhar nesse desenvolvimento pessoal muito cedo. Quanto mais tardio, é mais difícil acessar, né? Então, o autoconhecimento é um pilar muito importante para aí, nesse momento, conseguir entender o que a gente fala de constelação familiar. Porque constelação familiar hoje virou uma frase tão perdida, só que é muito além do que uma simples palavra, sabe? É um olhar de amor, é um olhar do ver o próximo, ver o teu relacionamento. É o olhar sistêmico, né? É o que é permitido através das constelações, que é o que cura. E quando se fala de autoconhecimento, aqui agora falando sobre feminino, sobre o meu papel, o meu lugar, é entender que, em primeiro lugar, eu fui filha. E o que a história da minha família fala sobre mim? É a minha história. Então eu sempre falo para os meus clientes assim, tu quer entender o teu propósito de vida, tu quer descobrir o teu dom, busca saber para que tu nasceu, em que momento a tua família passava, o que acontecia lá em meados de 1984, quando a dona Cleodete e o seu Altemir decidiram ter a Denise, né? Então foi para isso que eu nasci, foi para trazer algo para o meu sistema, mas se eu não conheço a minha história, se eu não sabia o que acontecia com a minha família quando eu nasci, como é que eu vou descobrir o que eu vim fazer no mundo? Então, de novo, o nosso dom, o nosso propósito, ele está muito relacionado a isso. E aí, quando eu descubro isso, eu descubro o meu lugar no mundo. E aí é possível eu caminhar trilhar um processo de descobrir quem é a Denise de verdade. E aí, eu estava conversando agora ali fora com a Mayara, quando eu descobri o sagrado feminino, que o sagrado feminino ele veio numa fase muito, muito legal do nosso relacionamento e ele veio para contribuir muito. E eu digo que o sagrado feminino é o que mais fecha com a constelação familiar, porque dá lugar, porque inclui o masculino e me ensinou que eu sou cíclica. E esse é o autoconhecimento feminino que não existe nada mais importante, na minha opinião, do que a mulher descobrir que ela é cíclica e que ela precisa olhar e respeitar cada fase do mês dela. E aí, quando isso se encontra com o olhar do teu cônjuge, do teu parceiro, do teu namorado ou da tua namorada, né? Isso é grandioso demais. E por isso, então, da importância do casal trilhar esse caminho juntos. Juntos, né? Que nem eu fiz é como se fosse um sagrado masculino, né? Com o Paulo Pimon, que é o homem inteiro. E ali eu tive a mesma visão que tu está tendo do sagrado feminino, que o homem, ele não tem essa situação do ciclo. Ele é mais dividido em etapas, né? Então, nessa parte, tu começa a entender que o homem, ele passa por 4 fases, mais ou menos, durante todo o ano.
Nós é no mês, né? Vocês são no mês, a gente é no ano. Então tem 4 fases do homem no ano, que são momentos difíceis, momentos de repensar toda a situação, de entender que tu tá passando por um momento de emoções abalados, de repente. Encerrar ciclos. Então, nessa parte, tu começa a compreender que tu também tem momentos teus, masculino, que são abalados. E tu tem que começar a olhar para isso. Muitas vezes a gente passa a trote, né? A gente nem quer saber desses sentimentos e tu diz, não, tá tudo certo, vamos resolver assim, assim que tem que ser. Só que isso vai acumulando, até chegar num determinado momento que isso estoura. E quando a boiada estoura, passa por cima de qualquer coisa, qualquer sentimento, e aí tu não consegue ver o teu cônjuge, né? Exato. Então nessa parte, né, falando sobre construção, isso fez com que o nosso relacionamento começasse a ter uma base mais sólida, uma base mais firme, para a gente conseguir sim começar a construir o nosso relacionamento. Né? Se entender, né? Se entender. E nesses 12 anos juntos, lá no início, olhando como a gente amadureceu conforme foi passando o tempo, né, amor? Não foi algo que, tipo, não, a gente já começou tudo certo, tudo bem, imagina, só cresceu. Não. Olhando, a gente começou muito errado e foi se construindo. Né? Descobrindo um jeito que desse certo. Isso aí. E que não era o meu jeito, e que também não era o jeito do Ricardo. Foi um jeito que a gente descobriu Isso que aí. poderia dar certo, juntos. Né? Então, às vezes, os relacionamentos, eles ficam desequilibrados porque a mulher, ela entra no relacionamento achando que o relacionamento tem que ser do jeito dela e o homem a mesma coisa. Por quê? Porque carregamos, né, a gente traz na mochilinha toda a bagagem do nosso contexto, e isso vem com a gente, do nosso contexto familiar, da nossa história. A gente não casa eu não casei só com o Ricardo, eu casei com a história do Ricardo, e ele da mesma forma. E o homem também, ele entra no relacionamento acreditando que tem que ser do jeito dele, só que na verdade não é de nenhum e nem do outro que vai dar certo, é um terceiro. Sabe que eu fiz 2 formações com o Juan Garriga. Uhum. Hoje eu acredito que ele é um dos maiores especialistas em relacionamentos dentro da nossa visão sistêmica, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção que ele fala é que no início do relacionamento, o casal inconscientemente já faz contratos tácitos, que são os contratos invisíveis. Tu vai fazer isso, e cada um assume o seu papel, mesmo sem saber que tá assumindo aquele papel. Por quê? Por causa dessas histórias. Só que vai chegar num momento do relacionamento que talvez esses contratos, eles já não cabem mais. Uhum. E aí é onde vem as discussões, as crises do casal. E ele fala da discussão e da crise como necessária. Ele não fala que é um problema, porque hoje o casal tem uma discussão, já é um problema. E o Juan, ele traz muito sobre essa discussão necessária para que novos movimentos do casal possam ser feitos. Para que um dê um passo, o outro acompanhe, para que o outro tome a frente e o outro venha atrás, para que esses contratos sejam refeitos. E para que cada um também, nesse momento, talvez possa ter se perdido no meio das suas confusões internas e ter tomado um papel que não era seu, também possa voltar para o seu lugar. Né? E eu queria, Ricardo, pedir para ti algo que me chama muito a atenção, porque a gente vem trazendo um pouquinho agora da história do feminino, de um momento em que as mulheres precisaram ser muito fortes, e os homens foram para a guerra, os meninos que entraram debaixo das asas das mães, e tiveram que dar conta de assumir um papel que eles não sabiam, porque eles não tiveram essa referência masculina. E eu vejo hoje muito, não só em relações como pessoas que estão solteiras, eu recebo muito a queixa de mulheres que dizem: meu marido não toma frente, o meu marido não faz, o meu marido não resolve, eu peço, mas ele não me ajuda. Eu sei que tem a parcela do feminino, e depois eu vou pedir para a Dê falar sobre isso, mas você, né, já com esse conhecimento um pouquinho maior, dentro desse sagrado masculino também, o que você sente que faz com que os homens não consigam assumir esse papel? Como você falou, se perdeu
né? Vamos supor, ali na época das guerras, os pais foram para a guerra e os filhos ficaram à mercê da mãe, né? Nesse período, eles ficaram muito do que a mãe falava, né? A mãe dava as orientações, a mãe falava até onde tu pode ir, a mãe falava sobre limite. Quando a mãe coloca o limite, ela está impondo que o filho ele pode só ir até a porta, vamos supor um exemplo, né? Isso faz com que ele não desbrave, ele não vá para o mundo, ele não entenda que ele é a força que muitas vezes movimenta o mundo. Então, nesse lugar, faltou muito a orientação de alguém. Quando um homem hoje ele está nesse papel, o que eu vejo que melhorou para mim é tu achar um mestre, achar alguém que te passe essa informação de uma forma mais clara, né? Tu entender aonde tu consegue essas informações que faltam no teu agir, né? Eu procurei como homem, foi no Paulo, né? Que foi o Paulo Pimon que ele trouxe essas informações que eu notava que para mim faltava. O meu pai era ausente, na minha criação meu pai foi ausente. E faltou muita informação que ele não me passou. Quem me passou foi a minha mãe, que estava em casa me orientando. Até o ponto de eu falar, não, eu não... Só que ao mesmo tempo, olha que interessante isso. Quando a minha mãe estava em casa, ela tinha um masculino muito forte. Então, ao mesmo tempo, ela deixava eu sair para fora. E mesmo que às vezes ela trancava a porta, eu ia lá, achava a chave e saía. Né? Eu confrontava ela. Hoje, na análise que eu estou estudando psicologia também, me traz muito que esse meu passo que eu dei, além do que ela me permitia, fez muito bem para mim estar aqui onde eu estou hoje. Agora, aquele guri que ele fica em casa, que ele obedece à mãe, na fase adulta ele não passou o limite que ele podia ter passado, sabe? Então, hoje, olhando para esse homem que às vezes ele está em casa, que ele não sai da cadeira onde é imposto o limite dele, está faltando uma orientação daqui a pouco de alguém do externo. Se ele não tem alguém que oriente ele em casa, que ele procure essa busca, essa referência. Obrigado. Porque também tem a questão daquele homem que saiu, que fez todas as estrepulias, mas hoje ele não consegue ter o pulso firme para dirigir a sua família. Né? Então é a questão de que como é que eu dirijo uma família sem essa referência, sem esse movimento? Porque os pais também, os nossos pais, eram aqueles que saíam de manhã e voltavam de noite. E quando estavam em casa queriam silêncio, porque estavam cansados e eles não queriam conversar, eles não queriam orientar, né? E muitos eram agressivos. Quem aqui não apoiou muito quando era criança. Então, e pensando nos meninos, eles também apanharam mais do que as meninas em muitos casos. Então, tem a questão da agressão, tem o abuso de autoridade, tem a questão do pai que não quer ver, que não quer falar. Então, o tomar esse pai já é complicado. Exatamente. É essa questão, é tu tomar, tu entender que teu pai, ele foi realmente, daqui a pouco, brabo demais, né? Ele foi numa questão onde a gente não tinha conversa. Mas aí, buscar, como a gente fala na constelação, é tu entender o que estava passando com o teu pai naquele momento da vida dele. Quando ele realmente teve a família. Quando o pai realmente resolveu casar ou ter o filho. Será que era uma ocasião onde era necessário ter o filho? Será que o meu pai estava num psicológico legal para ter uma família? Né? E aí, quando uma pessoa está com um psicológico já abalado, e aí vem uma responsabilidade, que ter uma família é uma responsabilidade, como lidar com toda essa situação? E muitas vezes o pai foge dessa responsabilidade porque ele não dá conta. Não dá conta. E aí esse homem vai para essa vida de adulto, de casal, com a referência de que quando chega a responsabilidade eu vou fazer o que? Eu vou fugir. Vai comprar cigarro e nunca mais volta, né? Então, quando muitas vezes o pai ele realmente ficou na família, não foi comprar o cigarro, só que ao mesmo tempo tem que olhar para essa história desse pai. Se esse pai, de repente, ele não estava vindo de uma questão familiar já complicada, cheia de problemas, e quando eu olho para o meu pai, eu vejo, meu pai assumiu o papel de patriarca da família, né? Ele assumiu aquela família e hoje eu vejo que eu não posso julgar ele, né, pela ausência que ele fez para mim, porque ele estava pertencendo a uma família que não era já mais a dele, mas mesmo assim ele não se desligou. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu consigo enxergar nele o ponto positivo de tudo isso.
né? Pô, a força que ele passou para aquela família é ainda para nossa. Mesmo sendo pouquinho a força, ele conseguiu digerir para nós uma força bacana, uma força que a gente, que eu vejo por mim, e eu e meus irmãos, que a gente conseguiu ir pro mundo. Uhum. Né? E como é que tu acha, Ricardo, que os homens, num geral, eles podem entender que fazer esse movimento não é se agredir ou ser vulnerável? Porque eu vejo que a grande dificuldade dos homens é, se eu for pedir ajuda, se eu me ligar a um mestre, se eu ir fazer uma constelação, se eu for fazer uma terapia, eu sou fraco. Como tu pode deixar talvez algum recado? Porque eu sei que tem a maioria são mulheres que assistem esse programa, mas eu sei que, por favor, coloquem os seus maridos para assistirem esse programa. É interessante. É interessante. Como é que a gente pode fazer para que este homem consiga fazer esse movimento de uma forma que ele não se sinta tão agredido? Porque, na verdade, é ele que se agride, não são as pessoas, né? É bem interessante essa pergunta, porque realmente é muito particular de cada um. Né? Cada homem tem o seu particular. Só que ao mesmo tempo, quando a gente olha para o nosso relacionamento e a gente vê, o nosso relacionamento não está bem, já é um grande sinal de entender que ou ela não está bem ou eu não estou bem. Se eu vejo que a Denise está dando vários passos e eu estou ficando sentado aqui, já é um sinal onde eu tenho que procurar fazer um movimento. E aí sim, fazer uma constelação, procurar uma ajuda espiritual, sabe? Dar um primeiro passo para algo. Porque Parece que o iPhone está offline, mas me avise se quiser que eu ligue para alguém. Tá, tem problema. Dar um grande passo já sai da nossa normalidade da cadeira, né? Porque hoje em dia o homem ele aprendeu o quê? Eu tenho que ficar sentado na poltrona e a mulher faz tudo, né? Isso é o que a gente vem aprendendo há muito tempo. Só que bota aqui uns 4 anos atrás, a 5, já começou a se quebrar tudo isso. Né? Hoje é uma dualidade, eu não estou sozinho neste relacionamento. Existe alguém que está comigo, onde ela deu 2 passos, eu vou acompanhar ela, eu vou dar 2 passos também. Né? Quando falou do Juan Garriga, tem um livro que é Bailando Junto. E é exatamente isso, é uma dança. Né? Não tem como ela dar 3 para lá e eu 2 para cá. A gente tem que bailar junto para sim fazer uma sintonia bacana para os dois. Para se encontrar. Senão a gente não se vê. Então, quando tu fala sobre o homem, que eles têm que sim procurar uma forma de sair dessa inércia, né? É dizer, eu posso aprender mais. Eu posso crescer mais. A gente não está falando sobre fraqueza, a gente está falando sobre força. Gratidão. E Dê, como é que tu sente que essas mulheres que estão com essa polaridade de mulher masculina dentro da relação, que eu dou conta de tudo, que eu faço tudo, pode também dar os seus passos para conseguir acompanhar esse homem, né? Porque esse homem às vezes está ferido e não consegue fazer o seu movimento, mas essa mulher também não dá espaço para esse homem fazer o seu movimento também. Exatamente. A gente experimentou a força e a gente quis e gostou de ficar na força. E hoje é um ato de humildade, dar esse passinho para trás, que na verdade não é para trás, né? E voltar para o nosso lugar mesmo, assim, de reconhecer que eu não sou forte quanto ele. O meu corpo não tem estrutura para aguentar o que o Ricardo aguenta. E isso, talvez hoje, nos meus 40 anos, eu ainda não sinta. Mas logo, logo ali nos meus 50, 60, quando começa climatério, menopausa, e, bom, depois vocês vão falar melhor sobre isso, né, Nai? Onde o corpo da mulher, ele começa a dar sinais de que carregou peso demais, fez força demais. Então, eu lembro que tinha uma amiga que dizia assim, ela tinha orgulho de dizer que ela consertava o forno em casa. E aí, depois de algumas vivências de sagrado feminino e de conhecer o lugar dela dentro do relacionamento, ela disse, como é que eu me orgulhava de dizer que eu consertava o forno, né? Só um exemplo bobo, mas é porque realmente, se a gente voltar para o nosso lugar, a gente vai entender que
tem alguém que pode consertar o forno para nós. Tem alguém que pode trocar o chuveiro. Tem alguém que pode trocar o pneu do carro. E que a gente pode só ser a mulher. Só ser o feminino. E que feminino é esse, né? Fica sentada, então, esperando? Não, bem pelo contrário. Esse feminino é um feminino que acolhe, é um feminino que dá amor, é um feminino que cuida, assim, do lar. E isso não quer dizer que somos escravas do lar. Cuidado. Decoração, né? A Mel me ensinou isso. Decora a tua casa. Decoração. Tá vindo daqui de dentro, né? Então, eu adoro flor. Eu não tenho muita habilidade, muito jeitinho com folhagens. Eu não eu consigo. também não tenho muita habilidade de cuidar de plantinhas. Não consigo, mas eu sempre que eu consigo, sempre que eu posso, eu coloco flor para decorar, para colorir. Eu gosto de cortina, eu gosto de tapete, sabe? O meu jeitinho delicado, o meu jeito que eu senti que não tinha. E quando eu fui aprendendo, descobrindo que eu gostava disso. Uhum. Mas eu tava na força, eu tava da porta para fora, então eu não tinha tempo para olhar para dentro da minha casa, né? Então, e eu gostava de estar da porta para fora. Eu também tinha um ego assim enorme quando as pessoas diziam assim: "Nossa, Dani, tu não para. Nossa, outro curso. Nossa", né? Então era legal de ouvir isso. Até que ponto era legal de ouvir isso? Tava faltando algo, né? O meu lugar estava vazio. E aí é bem complicado, né, amor? Quando o lugar da gente fica vazio. Porque aí a gente abre espaço para uma outra pessoa entrar. Isso. Então eu quero manter o meu ninho cheio. Ou eu quero dar espaço para uma outra ave pousar. Exato. E aí, então eu abro mão dessa força para o Ricardo poder ser forte, porque ele precisa. Porque se o Ricardo não puder, isso é fato, gente. Eu trabalho com casais, a gente trabalha com casais todos os dias. Se eu for a forte, o Ricardo vai buscar outro relacionamento para ele poder ser o forte. Uhum. Porque ele precisa exercer a essência dele. E vice-versa. Isso é fato, se o Ricardo não assumir o seu papel no relacionamento, a mulher, o Ricardo, o homem, a mulher também vai procurar alguém que assuma esse papel. Exato. E quando a Dani fala sobre o papel do no relacionamento do masculino, a gente vê muito a questão do prover, né? O homem tem que prover, mas prover o quê? Agora tu falou do decora, o homem tem que prover a felicidade, o homem tem que prover a alegria no relacionamento, a segurança, a proteção. Então, quando tu começa a procurar, a entender que prover não é só financeiro, é além do financeiro, tu começa a ver um relacionamento mais saudável. Uhum. E sentido em ser masculino. Totalmente. Né? Começa a fazer sentido ser masculino. Sim. E se vocês pudessem deixar uma mensagem, que a gente já está se encaminhando para o final, uma mensagem para os casais que estão procurando algo, né? Que estão sentindo algo ou sentindo que não está 100%, né? Se vocês pudessem deixar assim, ó, é isso. O que vocês deixariam? Eu falaria, não deixa até a última gota. Enquanto tem gota, tem vida. Agora, a partir do momento que terminou a última gota, terminou. Então, não deixe de secar essa fonte. E eu diria pelas crianças, pelos pequenos, pelos que já vieram, no nosso caso, que já temos 2, e pelos que virão. Porque tudo o que somos é lá que reflete. E a gente vê isso todos os dias acontecendo dentro da nossa casa. E a dica que eu dou para quem estiver buscando é casal DR necessária, Denise e Ricardo, terapeuta de casais. Ai, que delícia! DR necessária, é verdade. Super indico. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pelas palavras. Foi muito, muito, muito importante ouvir vocês. Principalmente te ouvir, porque a gente ouviu o masculino é tão raro hoje. Obrigado pela tua fala. Gratidão mesmo pela tua fala. E que a gente possa ter cada vez mais momentos assim. Amém. Muito obrigado. Gratidão, Mari. Gratidão em nome de nós 2, né, mano? Em nome de nós 2. E até o próximo programa.
Tchau.